E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Fale comigo. Glória a Deus. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: a minha mente está cativa à pregação da palavra de Cristo. Eu permito que essa palavra transforme a minha mente e que ela fique guardada no meu coração, e que os meus pés sejam guiados por ela, e que a minha vontade seja a vontade dela, em nome de Jesus. Amém. E eu também repreendo toda a inquietação que vem agora para tirar a atenção da tua igreja. Eu repreendo também, meu Deus, todo mal-estar agora, no nome de Jesus. Toda inquietação, toda dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas, eu repreendo em nome de Jesus. Também repreendo agora toda distração no nome de Jesus. E todo sono que vem para roubar a igreja, eu repreendo esse sono que Satanás envia agora, no nome de Jesus. Declaro que nenhuma perturbação ficará neste lugar, mas está expulsa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para... Pera, não mandei sentar ainda. Glória a Deus. Olhe com muito amor para quem está perto de você e diga: Jesus vai te levar para outro nível. Jesus vai te levar para outro nível. Amém? Vamos nos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quem se batizou a semana passada que está aqui? Porque nem todos vieram de manhã. Amém? Olha aí que beleza. Nasceram semana passada. Quem mais nasceu esse ano? Amém. Quem mais nasceu esse ano? Esse ano aqui para Jesus. Olha, as fraldinhas aí de Jesus. Quem nasceu o ano passado? Aleluia. Quem nasceu há mais de 3 anos aqui? Olha, quem nasceu há mais de 10? Há mais de 30? Oxe. 30 não, a irmã já puxou a irmã correndo assim. Mais de 50. Aleluia. Glória a Deus. Você lembra o dia que você nasceu? Glória a Deus. Lembra, né? A gente tomava uns tombos, né? E a gente muitas vezes meteu os pés pelas mãos, não foi, gente? Não foi? A gente já meteu os pés pelas mãos, desobedecemos a palavra, e aí tomamos uns tombos e aprendemos a obedecer a palavra e fomos crescendo. E fomos nos desenvolvendo na realidade, em Cristo. Estaremos crescendo e nos desenvolvendo até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? Porque em Cristo nós vamos aprender. Pastor Euclides, ele tem cadeira cativa aqui no departamento de ensino bíblico. Você acha que ele precisava ainda vir 50 anos estudando a palavra? Precisa. Então, ainda hoje, depois de 50 anos que ele já foi batizado, convertido, ele está aqui todos os domingos no departamento de ensino bíblico, aprendendo a palavra, sentando, aprendendo, se levantando e ensinando. E é assim a nossa caminhada com Cristo. Nós vamos aprender sempre, para nós nos desenvolvermos. O que nós não podemos é parar de crescer. O que nós não podemos, amados, é parar de nos desenvolvermos. Porque quando nós temos um bebê, nós temos a chamada puericultura, não é? São 12 consultas seguidas, uma em cada mês, não é, pessoal da área da saúde? É ou não é? Chama puericultura.
Vai lá, o médico, o pediatra faz uma varredura todo mês, no tamanho da criança, no peso da criança, na circunferência da cabeça da criança, tá? Dos pés, tudo, ela mede tudo, ela pesa, e aí ela vai fazendo o quê? O pai não sabe disso, mas as mães sabem, né? Ela vai fazendo o gráfico, vai fazendo o gráfico do crescimento, e a curva sempre precisa ser em ascendência. Se parar, precisa fazer exame. Se cair, aí já é o sinal totalmente vermelho. É a nossa mesma vida em Cristo. Um dia nós nascemos e nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, até chegarmos à estatura, como diz Paulo, de varão perfeito. Mas mesmo esse varão perfeito continua aprendendo do Senhor. E amados, nossa vida é formada de níveis. É formada de níveis. Amados, quantos aqui trabalham fora? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Vou fazer um culto à tarde aqui, porque eu achei que todo mundo trabalhava fora. Não entenderam a pergunta? Quem aqui trabalha fora? Levanta a mão. Quem trabalha? Sem ser do lar, trabalha fora de casa, porque em casa todas as mulheres trabalham aí, bastante gente. A maioria de vocês trabalha fora, né? Tem alguns aqui que já são profissionais há 5, 6, 7, 10 anos. Você sabe qual é o sinal vermelho da sua vida profissional? Quando há muito tempo você continua fazendo a mesma coisa, no mesmo nível. Eu vou falar para você uma coisa: as empresas, elas não permitem que uma pessoa, ela fique muito tempo fazendo a mesma coisa. Quando uma empresa, geralmente, ela não está nem aí com, vamos dizer, com o funcionário, não tem, vamos dizer, recursos humanos mais, vamos dizer, humanizado, não é verdade? Elas simplesmente demitem. Mas a maior parte das empresas que hoje esse setor já é bem humanizado, vamos dizer assim, elas contribuem, elas colaboram, elas promovem o quê? O crescimento do funcionário, dá curso, dá informação, para quê? Para que ele mude de nível, e aí ele contrata outro para fazer aquele serviço, para depois aquela pessoa subir também, adquirir conhecimento, desenvolver seus talentos e ir assim, indo para outro nível, e as empresas vão crescendo dessa maneira. Amados, nós também, como servo de Deus, precisamos avaliar o nível de vida que nós estamos tendo com Cristo desde que nós nos batizamos. Como você tem avaliado a sua vida com Cristo? Como está a sua curva de crescimento na vida cristã? Desde o dia que você se batizou, você tem orado mais, você tem conhecido mais a palavra, você tem tido mais experiência com Deus, você tem experimentado mais de intimidade com Deus? Como que está a sua vida? Ninguém fala amém, glória a Deus, né? Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Isso é muito importante, amados, porque Jesus também, amados, Ele não quer nos ver no mesmo nível a vida inteira. Irmão, porque o cristão que não cresce, que não muda de nível, ele está com problema. Ele está com problema. Esses dias foi o pastor Euclides que comentou sobre o Gustavo. Eu não sei o que ele estava falando exatamente, sobre, acho que maturidade. E ele lembrou do Gustavo, meu Gustavo. Ele não queria ficar de pé, né? A gente colocava ele no colo, ele amolecia, né? E eu me lembro que eu comecei a ficar preocupada porque o meu sobrinho nasceu um mês depois. E logo eu pegava o meu sobrinho
Desliguei. Não. E ele estava durinho assim, igual um prego, né? E eu falei assim, nossa, essa criança está durinha. E aí eu pegava o Gustavo ficava mole. E aí deu 2 meses, deu 3 meses, né? O meu sobrinho estava quase andando, né? De tão durinho. E o Gustavo, a gente fazia assim, ele, molenga, né? E a família já começou a falar, mas esse menino tem algum problema, porque esse menino não fica duro, não sei o quê. E aí falando, e eu 4 meses falando com o pediatra, nos 5 meses falando com a pediatra. Não, ele é preguiçoso, ele não está doente. Quando deu 6 meses, ela falou assim, agora vale a pena investigar. Vale a pena investigar. Então, ele fez alguns exames e ele tomou umas injeções, mas a médica falou assim, depois da avaliação, ela falou assim, não, ele não está doente, ele só é meio preguiçoso, porque ele era fortinho, né? Ele era gordinho, assim, ele só é preguiçoso, mas ele vai ficar. Então, amados, veja que já é uma preocupação quando ele tinha 4, 5 meses de idade, porque ele já deveria estar em pé, e não estava. E Jesus Cristo vendo a sua igreja, Ele quer ver uma igreja de pé, e não uma igreja que não pode falar isso. Opa. Uma igreja que amolece as pernas, uma igreja que se dobra frente às decepções, às dificuldades. Nós precisamos estar em pé diante do Senhor. Você não pode ficar caindo, né? Porque o Senhor Jesus pega você assim, né? No colo, já pensou, o Senhor Jesus vem e quer usar a sua vida. Deixa esse cara, isso. Já pensou, o Senhor Jesus vem e pega a sua vida e levanta você. Aí você amolece, né? Jesus vem, levanta a sua vida e você amolece. Você, mas que filho, esse filho tem que ficar firme, tem que endurecer as pernas, meu filho, né? Quase me derruba, né, o menino. Irmãos, e dá trabalho para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus e a igreja tem que ficar lá e levantando, e irmão levanta, fica durinho, irmão, fica durinho, neném, fica durinho. Parece engraçado, mas é sério, é a realidade, irmãos. E Jesus quer levar você para outro nível. Fala para o seu irmão, Jesus quer levar você para outro nível. Oh, aleluia. Jesus quer nos levar a níveis mais altos, igreja. Mais altos. Por isso que naquele dia, tá? Jesus estava ali, fazendo o cego ver, acalmando a tempestade no começo do capítulo 8. Você pode ver Jesus entrando no barco, acalmando a tempestade. E ele estava vindo de uma série de milagres, irmãos. E os mudos estavam falando, e os pães estavam sendo multiplicados, e os peixes estavam sendo multiplicados. E era aquela milagre todo dia, e abundância de pão. E até os mortos estavam ressuscitando. E Jesus olhando tudo aquilo, os discípulos todos felizes com aquele monte de coisas que estavam acontecendo, né? Aquelas providências todas. Jesus olha para aquilo, né? E diz assim: é hora de levar esses meninos para outro nível. Mas esse nível não é um nível bom, pastora? É o primeiro nível. O nível do milagre, os primeiros níveis. O nível da fartura, da multiplicação, ele é o primeiro nível. E Jesus, sabendo de todas as coisas, ele pega aqueles discípulos, tira daquele ambiente de milagres e fala assim para os discípulos: entrem no barco, vamos para o outro lado. E ali Jesus pega aqueles discípulos e começa a conduzir aqueles discípulos para um nível mais alto. E esse nível mais alto, você pode ler no capítulo 8, ele já começa com uma tempestade. Aleluia. É assim que nós vamos alcançando níveis. E olha só, nós muitas vezes falamos muito da parte em que Jesus acalma a tempestade, não é mesmo?
Mas deixamos de falar muito do que acontece depois da tempestade. E o que acontece depois da tempestade é muito mais importante do que o que aconteceu dentro do barco naquele dia. Jesus acalma a tempestade, mas o que acontece depois do outro lado é muito mais importante. Muito mais importante. Amados, nós entendemos que Deus sempre conduziu o seu povo para um nível superior, um nível diferente. E eu quero ler com vocês alguns versículos de Josué e também de Êxodo, porque Deus conduz seu povo, que somos nós, para outro nível. Vamos ler. Na tarde do 14º dia do mês, amém? No dia 14 do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pão sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná, sem preguiça agora, o maná, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Aleluia. Olha o que nós acabamos de ler. Amados, Jesus, como eu falei para vocês, tinha feito muitos milagres. Tinha mostrado várias operações de milagre aos discípulos. E aí talvez você não esteja entendendo mais. Esse já não é um nível, né? Up com Jesus. Já não é um nível high, né? O nível dos milagres, o nível da multiplicação dos pães. Eu digo para você que não é. Por isso que Jesus tira os discípulos daquele cenário para levar para outros. E você pode pensar assim, mas estava tudo dando bem, não podia ficar ali no cenário dos milagres? Não se acomode para o que está tudo bem, amém, queridos? Não se acomode em uma situação onde está tudo bem. Sempre lembre que Deus tem coisas maiores para você. Aleluia, Deus tem níveis mais altos para você. E geralmente não é da maneira que você acha o nível mais alto. O método que Deus usa para levar você para um nível mais alto não é o método que você pensa, talvez de multiplicação de mais e mais milagres. O método dele é diferente. Porque quando nós estamos alcançando muitas coisas do Senhor, quando nós temos testemunhos para contar, é maravilhoso, não é? Ah, o Senhor me abriu a porta. Eu orei, o Senhor me abriu a porta. Aleluia! Eu orei e o Senhor mandou provisão. Aleluia! Olha, o pastor orou por mim e eu fui curada. Amém, glória a Deus. Pastor, eu trabalhei, trouxe o meu documento no corredor da fé e eu fui promovida. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Só que esse não é o nível mais alto que Deus tem para você. Ele é diferente. Então, veja bem, queridos. Nós acabamos de ler algo muito interessante, que o povo de Israel andou no deserto quantos anos? 40 anos. E de manhã, quando eles acordavam, o que é que tinha do lado de fora? O maná. E aí eles comiam o maná. E aí, na hora do almoço, tinha
Maná. E no café da tarde já tinha o café da tarde, maná. E na janta já tinha maná. E aí eles com a barriguinha muito cheia, bem abençoados, eles iam dormir. Por quê? Porque no dia seguinte tinha maná. E aí eles tomavam café da manhã, almoçavam, tomavam café da tarde, dormiam com a barriguinha cheia, dormiam tranquilo, porque no outro dia tinha maná. E assim todos os dias, Deus providenciando o maná. Assim como as mamães providenciam a mamadeira de 3 em 3 horas. Vem cá, bebê, vem no peito ou na mamadeira. Não é assim que a gente faz? Deus fez a mesma coisa com o povo de Israel. De 3 em 3 horas, dando comidinha para o povo. Só que chegou nos 40 anos. E os bebezinhos comendo maná. Deus olha para aquele povo e diz: está na hora de vocês alcançarem um nível mais alto. Hoje Deus está falando para você que está na hora de você alcançar e ir para um nível mais alto com Ele. Tá? Porque Ele tem suprido a sua vida, amém, Ele supre sim. Ele tem te dado saúde, tem te dado provisões, tem multiplicado o seu pão, amém, sim, isso Ele faz. Mas é necessário que nós passemos dessa fase do maná e possamos levantar as nossas mangas e começar a um nível mais alto, que é um nível de batalha, e sair do lugar aonde está tudo bem. No 14º dia daquele mês, quando eles saíram do deserto e chegaram no primeiro lugar habitável, quando eles acamparam em Gilgal, lá vendo a terra prometida, avistando a terra prometida, no 14º dia do mês, a Bíblia fala que naquele dia eles comeram pão e eles comeram sementes tostadas, eles comeram do fruto daquela terra. E diz a palavra do Senhor que no dia seguinte, o que? Acabou o maná. Jesus, o que eu vou fazer sem o maná? Jesus, eu acordei e agora não tenho maná em cima da minha mesa. E agora, Jesus, eu acordei e estou desempregado. E agora, Jesus, eu acordei, estou numa crise financeira. Jesus, e agora eu acordei, o médico falou que eu estou doente. O que é que eu vou fazer agora sem o maná? Oh, aleluia, não repreenda, porque não é o inimigo usurpando a sua vida. É Deus, porque Deus permite isso para levar você para um outro nível. O dia que cessa o maná é o dia que Deus te conduz para você alcançar outros níveis ao andar com Ele. Níveis de fé e de intimidade e níveis de descanso, aleluia. É hora de você andar com as suas pernas. É hora de você pegar agora suas armas espirituais, colocar no ombro o povo de Israel e conquistar terras que vocês ainda não conquistaram. Colocar os pés em lugares aonde vocês não conquistaram. Vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que enfrentar os inimigos, vocês vão ter que pôr para correr os inimigos, vocês vão suar, vocês vão batalhar, vocês vão ficar noite sem dormir, vocês vão empenhar força, aleluia, mas vocês estarão conquistando outros territórios. Outros territórios que só aquele que vai para outro nível conquista. Aleluia, porque você já teve o momento de maná, de providência. Você experimentou a providência de Deus. Agora é hora de você crescer, aleluia, e pôr o sapato e a bota no pé e vai lá conquistar Jericó e expulsar esses inimigos de Jericó. Esse é o tempo de você partir para outro nível, amados. E é interessante que
quando nós pensamos nessas coisas, nós achamos que esse nível não é um nível bom. Você quer intimidade com Deus? Você quer ver o poder de Deus na sua vida? É quando Ele te leva para esses níveis. Você quer crescer? Amém? Você quer crescer? Você vai ter que ir para esses níveis. Você quer experimentar de poder de Deus, aleluia, de nível high? É nesses tempos aonde Deus te leva para esses lugares aonde você vai ter que batalhar. Jesus pega aqueles discípulos e fala para eles assim: entra no barco. Tava tudo bem, irmãos, terra firme, tô seguro. E como a gente está seguro em terra firme, né? Jesus falou: entra no barco. E barco já é um lugar de instabilidade. Quem já passou mal aqui em barco? Ninguém? Nem o enjoo. Aquele negócio assim, né? Oh, Jesus, é tão ruim. Você nunca pegou um barco assim para atravessar em algum lugar e ficou com medo? Jesus, assim, ó. Jesus, me livre, Senhor, não deixa eu morrer agora. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho pavor de água, né? Eu tenho medo de água. Eu quase me afoguei em meio metro de água. E eu estava gritando, e meu marido veio e ele falou assim: põe o pé no chão. A hora que eu virei assim, o pé já estava no chão. Ah, tá bom. Irmãos, o meu pânico é tanto que eu estava me afogando, assim, e já estava na beiradinha, mas eu não conseguia ver nada de tanto pânico. Porque barco e água é um lugar de instabilidade. E Jesus falou: entra no... Fala pro seu irmão, entra no barco. Entra no barco, cara. Entra no barco porque Jesus quer tirar você da terra e levar você para um lugar instável. Todos ainda querem ir para outro nível? Nossa, que bom, muitos améns. Glória a Deus, eu achei que ninguém ia falar amém. Você quer ir para outro nível? Jesus fala assim: entra no barco. Entra no barco, tira o pé da terra. Amém? Porque na terra está tudo ok, está estável. Entra no barco. Só que é com Ele, querido. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode bater os ventos, bater a tempestade, querido, pode ficar tranquilo, aleluia. Porque Jesus está ali. É Jesus que mandou você entrar. Esse é o nível que Jesus quer levar você para um nível de descanso. Mas peraí, não estou entendendo. É instabilidade, é terremoto, é maremoto ou é descanso? Querido, quando Jesus te leva, quando Jesus te põe no barco e leva para um lugar de instabilidade, e Ele que fala para você: entra, esse lugar é um lugar de descanso, aleluia. Porque eu sei, aleluia, em quem eu tenho crido, que Ele é minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu escudo e broquel, e eu não serei atingido. Ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, Deus está no meio dela, da cidade da onde eu estou, e ela não será abalada. Aleluia. Então, amados, quando nós continuamos em Cristo e nos deixamos levar para outro nível, aonde a gente entra numa tempestade, num lugar árido, num lugar, vamos dizer, até amaldiçoado, nós conseguimos descansar. Aleluia. Esse é o nível. Irmão, porque está comendo, aleluia, pão todo dia, Deus está me abençoando. Oh, meu querido,
Isso não é experimentar, oh meu Deus, o melhor do poder de Deus nas nossas vidas, porque Ele fala que Ele dá pão para o que come, Ele dá para você todo dia, querido. Mas você quer ver experimentar do poder de Deus? É Deus falar assim: entra no barco que agora eu te levo para a tempestade de você, pumba no barco, aleluia. E você faz como Jesus, você consegue dormir, aleluia, porque você está confiando no poder dEle, aleluia. É esse nível que Deus quer levar para você, e Ele te sustentar no meio das crises, no meio da dificuldade, no meio da doença, e você permanecer, aleluia. E só assim, amados, nós somos provados na nossa fé, nós temos intimidade com Deus, nós crescemos na graça, nós crescemos, amados, no ouvir Deus falar. Porque, amados, nós, muitas vezes, essas coisas do dia a dia que Deus nos dá, muitas vezes nos impede de ouvir Ele falar. Irmãos, esse pão não é de verdade, tá? Ok? Eu fiz assim porque ele não é de verdade, tá? Assim, nossa, que nojento. Ele é cenográfico, tá bom? Então, muitas vezes, essas coisas, né, a providência, a fartura que Deus nos dá, muitas vezes nos impedem de ouvir a Deus. Mas não tem lugar melhor de ouvir a Deus do que em níveis mais altos, que é o nível da dificuldade, o nível da enfermidade, o nível da escassez, aleluia, aonde você depende única e exclusivamente de Deus. Irmãos, eu digo para você, nossa família, os momentos que mais nós tivemos experiências espirituais, de sentir o poder de Deus, foi em todas as dificuldades. Não tinha recurso financeiro, mas tinha poder de Deus, aleluia. Porque muitas vezes, querido, eu quero que você mude a sua mentalidade, achando que poder de Deus é só providência. E não é, não é. Poder de Deus, amados, é você passar pela dificuldade e estar continuando pregando a palavra, aleluia, e ver Deus te sustentando de uma maneira sobrenatural, aleluia, e você ser testemunha dele derramando alegria, derramando paz, derramando sossego na sua vida. A presença dele nesse nível, amados, é uma coisa incomparável. A presença dele nesse nível, amados, de lugares áridos, desertos e seco, é incomparável. Como você consegue ouvir a Deus nas dificuldades? Como nós conseguimos ver a Deus nos momentos difíceis, aleluia, como nós ficamos mais arraigados. Então, amado, nessa noite a palavra do Senhor, Deus diz para você: não se assuste se Ele mandar você entrar no barco, ou se você já estiver no barco, ou se você já estiver no olho do furacão. É nesse momento que você está indo para outro nível com Deus, nível de ser aprovado por Ele, nível de estar participando das cadeias de Cristo, assim como Paulo e Silas participaram das cadeias de Cristo, foram para a prisão, aleluia, e subiram mais um nível. Amados, Deus, quando Ele olha você subindo de nível, Deus bate palma lá de cima. Assim como Deus, eu creio que se alegrou na vida de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, amados, e continuou servindo ao Senhor. Mesmo no dia que lançaram o decreto de morte contra a vida dele, aleluia, ele foi para o quarto dele orar, abriu a janela, aleluia, e estava sossegado no meio da crise, no olho do furacão, porque Daniel já estava em outro nível. Oh, aleluia, amados, quando nós vemos para Misael, Ananias e Azarias sendo condenados para a fornalha, eles falaram assim: rei, se você quiser lançar a gente, você lança, mas
Diante da tua estátua a gente não se dobra de jeito nenhum, porque nós cremos num Deus único e todo poderoso. E aleluia, eles subiram de nível quando eles entraram, quando eles foram jogados naquela fornalha. Outro nível, aleluia. É outro nível, amado. Você passar pelo fogo, você ainda quer mudar de nível? Oh, glória a Deus, vocês estão animados hoje, hein? Glória a Deus. É assim que Deus nos muda de níveis. Então, amados, quando chegar esse barco turbulento, já fique feliz, como diz Tiago, tem de motivo de grande alegria passardes por várias tribulações, aleluia. Aí você olha para o céu assim, e olha, e diga, tá vindo promoção aí. Amém? Quando teu barco estiver assim, ou quando você vê a fornalha de fogo ardente, oh, lembre, está vindo promoção do céu para mim. Está vindo promoção do céu para mim, aleluia. Deus quer levar você a um nível maior, a profundidade, querido. E o que é profundidade? O que é profundidade? O que é uma pessoa estar na profundidade? Na realidade, as coisas espirituais são diferentes das coisas do sistema do mundo. Quando a gente fala em profundidade, né, a gente está falando de nível mais alto, tá bom? Assim, porque com Deus é tudo assim, né? É o fraco que é forte, aleluia. É o pequeno que é grande, aleluia. É tudo assim. Então, quanto mais profundo, mais alto. A palavra de Deus é assim, é louca. Então, níveis mais profundos significa, aleluia, níveis mais altos diante da presença de Deus. O que é profundidade? Jó capítulo 1. Aleluia! Olha só. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Vamos ler junto agora? O Senhor o deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu quero que você leia comigo para isso ficar gravado na sua mente. Do ponto final para cá, vamos ler comigo. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Aleluia! Olha aí alguém que foi promovido. Pastora, mas isso é muito duro. Perder todos os bens, perder os filhos, perder a saúde, perder a dignidade. Eu digo que, querido, você vai estar totalmente perdido se você perder a presença de Deus. Se você perder a presença de Deus, você, querido, está condenado. Você está mais lascado que tudo. A única coisa, amados, que nós não podemos perder nessa vida é a presença de Deus, aleluia. Porque se nós permanecermos na presença de Deus, Deus sempre nos sustenta, Deus sempre nos põe de pé, Deus sempre nos alimenta, Ele dá sempre o escape, aleluia. E não tem nada melhor do que ser sustentado pelo nosso Deus, passar pelas crises, passar pelas tempestades e continuar firme, aleluia, sendo aprovado, provado e aprovado, provado e totalmente aprovado para níveis maiores, aleluia, de intimidade com Ele, de adoração a Ele, de entrega para Ele, aleluia. Um nível mais alto é você não ter nada na mesa e dizer: bendito seja o Senhor, aleluia. Esse é nível alto, é nível que Deus nos leva para nos provar, sim, aleluia. E esse dia vai chegar na sua vida,
Amém? Vira essa boca para lá, pastora. Esse dia vai chegar na sua vida. Vou virar para cá agora minha boca. Esse dia vai chegar na sua vida. Aleluia. E para onde eu virar minha boca, eu vou falar: esse dia vai chegar na sua vida. E eu oro para que você esteja aprovado, que você esteja de pé. Sabe para quê? Para você ir para o outro lado e ver o resultado. Aleluia disso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19. Amados, é só nesse nível que a gente experimenta isso. Olha só, 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Eles comeram maná há 40 anos, mas eles não saíram do lugar 40 anos. Porque não é maná que faz a gente alcançar, não é maná que faz a gente crescer. Mas o dia que eles pararam de comer o maná, eles começaram a avançar e conquistar. Aleluia, porque Deus nos chamou para conquistar lugares, aleluia, ocupados de batalha espiritual. Amado, Jesus tira os discípulos de um lugar de milagre para levar num lugar de assolação, de maldição, porque Gadara era um lugar de maldição. Lá eles encontraram um homem no cemitério, totalmente possuído por uma legião, mais de 2.000 demônios, e ali houve uma batalha espiritual, ali houve batalha com as trevas, e os discípulos aprenderam um nível diferente de se posicionar como igreja e expulsar, aleluia, o inimigo da região onde Deus quer operar. Amados, e só nesse momento, provado nessas coisas, que Deus nos leva e Deus nos dá autoridade para nós chegarmos nos lugares aonde Satanás tem assolado na nossa vida, para a gente levantar a mão, aleluia, depois de provado e aprovado, levantar a mão e dizer: sai, Satanás, da vida do meu marido, da vida da minha esposa, da minha empresa, dos meus negócios, da minha saúde. Aleluia, é levantar a mão e expulsar aquela legião de demônios e verem eles se precipitando do penhasco abaixo. Libertação, batalha espiritual, vitória em nome de Jesus. Conquistar lugares que Jesus quer que você conquiste para a glória dele. É só através de batalha espiritual, queridos. E aí você vê o resultado na sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, isso é lindo. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia, porque, amados, porque quando a gente é aprovado nesses níveis, amados, você só pensa em glória, em coisa de glória. Você só pensa nas coisas do reino. Aleluia, porque você sabe que, aleluia, a providência vem todo dia. Você não fica mais preocupado com isso. E aí, amados, você vê coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem. Você vai experimentar coisas que as pessoas que estão do seu lado, só dependendo de maná todo dia, não vai experimentar. E aí, quando você começar a fazer alguma coisa e começar a estender a mão e profetizar e orar em nome de Jesus, você vai ver Deus operar muito além daquilo que você está clamando, pedindo ou pensando, porque o poder dele já está abundante na sua vida. Oh, aleluia, é esse nível que eu quero, Jesus. É esse nível que eu quero, Jesus. E é esse nível que Jesus quer da sua igreja, amado. Passa, querido, do outro nível. Passa do outro nível, querido. Passa do outro nível. Não fique preso ao maná. Não fique preso às coisas de providência, coisas que vêm e vão. Porque Deus fala que Ele dá pão para o que come. Mas Deus não quer te deixar no nível do pão. Ele quer, aleluia, te levar para o nível das coisas espirituais celestes, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem jamais subiu ao coração do homem. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus amados, meu Pai, que talvez não tenham entendido muito bem as situações da sua vida,
Talvez aqui muitos já até tenham perdido já oportunidades que o Senhor concedeu de crescerem, de amadurecerem, de alcançarem outros níveis, mas hoje eles estão entendendo isso. E eu oro, meu Deus, pela igreja do Senhor, para que a partir de hoje os olhos deles sejam abertos, meu Pai, para não só esperar a próxima oportunidade, mas já se atirar no barco e dizer: Jesus, aleluia, pode me levar para a tempestade, para o olho do furacão, porque eu não vou mais ficar nesse nível, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu estou aqui, me prepara, Jesus, eu já perdi muito tempo, eu já podia ser muito maior na tua presença. Eu não quero perder mais tempo. Eu quero hoje, aleluia, ser aprovado para coisas maiores do Senhor. O Senhor te chamou para um nível maior, que assim você esteja se jogando, aleluia, diante dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.